Vamos falar sobre os problemas do sistema de saúde e suas soluções, sob a visão de dois especialistas. Um deles, o Dr. Drauzio Varella, especialista em cuidar de pacientes, e o segundo doutor, Dr. Michael Porter, especialista em sistemas de saúde em competição, vai falar sobre os problemas e as soluções. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Norris, sou médico e administrador. Aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistemas de saúde e os impactos sobre todos nós, pacientes. Hoje nós vamos falar aqui sobre a opinião de dois especialistas diferentes, um que está acostumado a atender paciente, a estar no fronte do cuidado, o Dr. Drauzio Varella, meu veterano de faculdade, e outro aspecto e outra análise de um economista sobre a visão de sistema. Vamos verificar quais são os problemas que cada um deles identifica e a intertextualidade nesses dois vídeos, né? O que um elenca, que o outro também elenca, e o que um tem a ver com o outro ou um contradiz o outro. Eu acredito particularmente que esses vídeos eles se complementam. Um com uma visão de quem está na ponta, vivendo a realidade dos pacientes, atendendo os pacientes em vários contextos, e outro verificando a solução que outros setores da economia trazem e que a gente pode utilizar na área de saúde. Então, vamos direto para o vídeo, os links depois vão ficar na descrição. Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de saúde brasileiro. Nosso sistema se divide em duas áreas. Nós temos o SUS, que dá cobertura. Aqui, alguns dados que o Drauzio vai falar. A maior parte deles, em termos relativos, em termos de porcentagens, são atuais até hoje. Esse vídeo tem em torno de 6 anos, mas as porcentagens, em grandes números, a gente pode considerar como sendo verdadeiras essas proporções. Cobertura, teoricamente, para todos os brasileiros. Na prática, nós encontramos apenas 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Portanto, 2/3 da nossa população, ou 3/4 da nossa população, depende só do SUS. Então, se a gente for dividir a população brasileira em quem depende exclusivamente do SUS, 3 em cada 4 depende exclusivamente do SUS. E 1/4 das pessoas tem planos de saúde através de custeio próprio, em torno de 20% dessas pessoas, ou 80% dessas pessoas que têm o plano de saúde pago pelo empregador, pela empresa, pela organização que emprega no trabalho. E nós temos 50 milhões de pessoas que têm direito à saúde suplementar. A saúde suplementar é a que compreende os planos de saúde. O SUS luta com dificuldades muito grandes, isso é conhecido de todos nós. Porque nós temos um sistema de saúde que, teoricamente, oferece saúde gratuita para toda a população, mesmo para aqueles que têm planos de saúde. Aqui entra um item interessante, né? Na Constituição de 1988, lá o artigo 196 fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando a gente escreveu isso lá na Constituição em 88, aqui no Brasil, a gente instituiu por lei que toda pessoa, não é todo brasileiro, toda pessoa do mundo aqui no Brasil tem direito à saúde. Então, é isso que ele está falando. Todo mundo, mesmo quem tem plano de saúde, tem o direito do SUS desde 1988. Opta por um plano, mas não perde o direito ao SUS. Em alguns países perde. No Chile, por exemplo, você tem que optar. Você quer ficar na saúde pública ou você quer ficar na saúde suplementar? Aqui, falando sobre sistema de saúde, existe uma miríade, uma grande diversidade de sistemas de saúde ao redor do mundo. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar o link na descrição, falando um pouco sobre algumas diferenças de alguns dos principais países. Mas cada país, via de regra, tem um sistema de saúde particular. Escolheu uma, você perdeu o direito à outra. Mas aqui não, aqui o direito é universal. O SUS luta com todas essas dificuldades, e as dificuldades são de duas ordens. Aqui então vamos ver quais são os diagnósticos do Dr. Drauzio Varella relacionados aos problemas do SUS. O subfinanciamento, quer dizer, o que o governo aplica em saúde é muito pouco para tratar de todos os brasileiros. E, primeiro problema, então, não existe dinheiro suficiente. em segundo lugar, o sistema é mal gerenciado. A máquina pública é uma máquina burocrática, emperrada, difícil de fazer andar. Segundo problema, o problema de gestão, de administração, segundo o Drauzio. E com isso, os recursos que já são pequenos ainda são mal administrados. Além disso, há interferência política e a corrupção
que se espalha por toda a máquina estatal brasileira. Aqui é interessante, né? Porque esse vídeo, esse trecho do vídeo, talvez, das críticas ao sistema público, eles são atemporais. Se você começar a ver críticas de especialistas, de quem é de assistência ao longo do tempo, né? Talvez desde 1989, um ano depois da Constituição, essa mesma crítica provavelmente já era feita a respeito do subfinanciamento, de não ter dinheiro e de falta de gestão, de não se gerir bem o dinheiro que tem na área pública. Então, essa crítica aqui, provavelmente, quem vai ver o vídeo daqui a 5, 10, 20 anos vai achar, talvez, que a gente ainda tem esse problema no Brasil. E um item importante, quando o Drauzio fala, dá a impressão que esse problema é um problema do Brasil. Mas esse problema não é um problema de Brasil, esse problema é um problema de mundo. Então, é legal sempre ter esse conceito de que, na verdade, esse problema da saúde, como a gente pode ver em documentários, como a gente pode ver em livros, em relatórios de especialistas, em artigos científicos, não existe uma solução única para os problemas do sistema de saúde ao redor do mundo. Então, esse problema, com certeza a gente tem, mas ele não é um problema exclusivamente brasileiro. Os planos de saúde funcionam de que maneira? Você compra o plano, eles fazem um cálculo de todos aqueles que estão no plano e veem quanto tem que ser a mensalidade para cobrir aquelas despesas. Aqui entra uma introdução sobre o que são planos de saúde, segundo o Drauzio, e ele vai nos falar um conceito que tem a ver com a gestão de sinistro, a gestão da doença, né? Então, ao invés de os planos de saúde oferecerem saúde e cuidado, muitas vezes, na prática, apesar de eles falarem que são gestores de saúde, promotores de saúde, muitas vezes eles estão interessados em gerir o sinistro, em gerir o problema, em fazer com que o paciente não tenha um grande gasto, um grande sinistro para o plano. Os planos de saúde estão numa situação complicada. Por quê? Porque o usuário acha que a mensalidade que ele paga é cara. O usuário acha que o médico que o atende no plano de saúde é um médico que mal olha na cara dele. Os médicos acham que os usuários dos planos de saúde vão naquele médico porque está ali na lista, mas não tem qualquer ligação com aquela pessoa. Aqui é interessante porque o Drauzio está mostrando também problemas que são inerentes ao sistema de saúde, não só no Brasil, mas são esses conflitos de interesses, esse desalinhamento de objetivos no setor de saúde. Cada um tem um objetivo e cada um culpa o outro pelo problema do setor do sistema de saúde. E eles têm problemas com os planos de saúde porque acham que são mal pagos e que o único jeito deles sobreviverem é atender um grande número de pacientes, com perda da qualidade de atendimento, é lógico. Você vê como essas críticas aí são atemporais, né? O plano de saúde fica contra os médicos, porque pedem exames demais, e contra os usuários, que pleiteiam tratamentos que não estão previstos nos contratos, e quando o plano nega, eles vão à justiça e entram com uma liminar, e o plano é obrigado a pagar. Então, aí entra, então, mais um agente, que é o setor judiciário, interferindo, né, tendo ações sobre o sistema de saúde e talvez não colaborando muitas vezes e outras vezes colaborando aí, segundo o Drauzio. Nós temos uma situação que são todos contra todos. Por outro lado, a medicina é um único ramo da atividade em que a incorporação de tecnologia encarece. Aqui o Drauzio vai mudar um pouco de assunto. Então ele estava falando que a gente tem um sistema em que são todos contra todos, com desalinhamento de objetivos, e agora ele vai trazer algumas características que ele vê no setor de saúde, no sistema de saúde, principalmente relacionado à tecnologia. A gente sabe que em outras áreas do conhecimento, a tecnologia é desinflacionária, ou seja, ao invés de ela aumentar o preço, ela diminui. Por exemplo, se você tem um computador, se você tem um celular, se você tem um carro, se você tem um aparelho doméstico, provavelmente você tem hoje um aparelho doméstico muito melhor do que você poderia ter no passado. Por quê? Porque a tecnologia faz com que os atributos do produto e do serviço sejam incorporados e cada vez fiquem mais baratos a cada momento no futuro. Como a gente tem um sistema que provê, que foca em oferecer mais ao longo do tempo, a gente acaba tendo um sistema em que cada vez mais a gente tem mais por um custo menor, com ganho de escala, com ganho de tecnologia. Então é bastante interessante esse raciocínio, mas o Dr. Drauzio vai lembrar que talvez isso não aconteceu até o momento na área de saúde. Normalmente a incorporação de tecnologia barateia
o atendimento, barateia o serviço. Na medicina, não. Eu lembro que o primeiro computador que eu comprei, o primeiro laptop, eu gastei um dinheirão para comprar. Custava 5 vezes mais do que custa hoje. A tecnologia barateou. Na medicina, a incorporação de tecnologia encarece o produto final. Aí aqui é interessante porque o Drauzio está elencando um problema. Ele está diagnosticando, ele está falando, esse problema existe. Mas ele não está propondo uma solução até o momento. Aparece um exame novo, aparece um tratamento novo, um novo medicamento, um novo aparelho, tudo isso aumenta os custos. Mas aqui entra essa questão, esse raciocínio, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? De que coisas novas aumentam o preço necessariamente, porque nas áreas tecnológicas a gente sempre tem produtos e serviços novos. E normalmente eles são desinflacionários, eles diminuem o preço ao longo do tempo. Então esse raciocínio de que a medicina, por ter coisas novas e soluções novas, ela encarece, ele é um raciocínio talvez um pouco míope. Ele vê em parte essa questão, esse problema. Talvez não seja esse o real problema na área de saúde, a gente ter aumentos crescentes com a incorporação de tecnologia. Nós temos um sistema de saúde que é centrado na doença. Você não existe para o SUS e não existe para os planos de saúde. Só vai existir quando? Quando você ficar doente. Nessa hora, você entra num hospital e aí o plano de saúde ou o SUS tem que arcar com todas as despesas, mesmo que elas sejam exageradas e muitas vezes inúteis. Aqui entra algo que vem mudando ao longo do tempo, que é um foco cada vez mais em antes de se ter a doença. Tem alguns planos de saúde que se definem como gestores de saúde, tem alguns planos de saúde que promovem uma atenção primária extremamente forte, tem algumas seguradoras que promovem ações e remuneram os beneficiários, caso eles tenham boas condutas e bons comportamentos em relação à sua saúde. Então isso tem mudado ao longo do tempo, mas não tem sido suficiente. Na época em que o Drauzio já estava fazendo esse vídeo, já existiam iniciativas, hoje em dia existem mais ainda iniciativas nessa área, mas talvez aí não seja a solução só para o problema. A questão não é só focar em saúde. Além de focar em saúde, talvez a gente precise de algo mais para que o sistema de saúde não fique tão focado no problema, no sinistro, na doença, num momento em que não se pode mais prevenir, mas só pode remediar. Esse tipo de situação não tem condição de sobrevivência. Os planos vão quebrar e o SUS vai quebrar também, mais do que quebrado, mais do que já está quebrado. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Aí agora o Drauzio vai comentar um pouco sobre a transição demográfica, né? A evolução da curva etária, da idade das pessoas ao longo do tempo, como isso influencia o sistema de saúde do ponto de vista do Drauzio. A faixa populacional que mais cresce é aquela acima dos 60 anos de idade, justamente aquela que vai ter problemas crônicos de saúde, problemas cardiológicos, vasculares, derrames cerebrais, diabetes. Nós temos uma população que engorda sem parar, 52% dos brasileiros estão acima do peso. E a obesidade é um pacote, junto. Aqui ele está elencando problemas, né? Problemas que estão acontecendo relacionados ao comportamento da população, à transição demográfica e ao fato de que as pessoas tomam condutas ao longo da vida que não beneficiam sua saúde. Junto com ela vem pressão alta, diabetes, problemas reumatológicos, ortopédicos, é o joelho que sofre, tem que colocar prótese. São tratamentos caríssimos. Nós só temos uma alternativa. Aí aqui ele traz uma possível solução do ponto de vista dele. E aí a gente tem que só tomar um pouco de cuidado, porque quando ele fala só existe uma alternativa, talvez esteja tendo um conceito aí de verdades absolutas, né? Só existe uma solução, uma verdade para esse problema. Eu particularmente acredito que não existe só uma verdade, existem maneiras diferentes de você tentar solucionar e vai ficar um pouco mais clara de como uma forma alternativa de abordar esse problema no próximo vídeo, mas não está errado o que ele está comentando. Mas a gente só tem que tomar cuidado quando a gente tem um ponto de vista único. Talvez o que esteja errado é a postura em relação a só ter uma alternativa. Isso talvez seja errado, mas mostrar o que ele vai falar agora como alternativa, aí não está errado, é a visão dele sobre uma solução para esse problema. Essa alternativa o que é? É
focar o sistema de saúde na prevenção. É evitar que as pessoas envelheçam em mau estado de saúde, porque aí o tratamento delas vai sair muito caro e não há sistema de saúde no mundo capaz de arcar com todas essas despesas. Ou a gente encara esse problema de uma população sedentária, que não faz exercício de jeito nenhum, que come mais do que devia e que envelhece, ou nós convencemos as pessoas de que elas precisam fazer exercício, de que elas não podem comer tudo que lhes é oferecido, que elas têm... Então, aqui ele está colocando os problemas como tendo a solução na prevenção. E ele está, na verdade, parafraseando, tá de uma forma mais estruturada, falando aquele ditado popular de que é melhor prevenir do que remediar. Tem que se movimentar, ou então não vai haver dinheiro no país para arcar com os problemas de saúde dos brasileiros. Vou fazer um resumo aqui. Então aqui ele termina, vou deixar Nós participamos de um encontro. aí as referências aí para o Dr. Drauzio. Então, basicamente, ele elencou para a gente os problemas e ele colocou como sendo uma solução focar na prevenção. Com certeza, a prevenção é algo fundamental do jeito que a gente oferece o cuidado para a população e dentro do sistema de saúde. Entretanto, a gente vai ver que talvez a prevenção em si não seja a grande solução. Porque a gente tem muitos sistemas de saúde ao redor do mundo que focam muito na prevenção e que mesmo assim deixam a desejar quando acontece a doença. E a gente sabe que uma porcentagem da população, mesmo que pequena, quando a gente tem uma prevenção adequada, todo mundo, num mundo ideal, fazendo atividade física, todo mundo controlando peso, todo mundo tendo uma dieta saudável, todo mundo evitando cigarro, evitando consumo de substâncias que sejam ruins para a saúde, vamos imaginar esse mundo ideal. Mesmo assim, é do organismo humano, é do sistema humano a gente adoecer. E uma porcentagem, mesmo que pequena, quando adoece, precisa ser bem tratada. E aí a gente precisa entender como tratar bem essa população, como fazer ela melhorar ao longo do tempo. Então, a prevenção é parte da solução de entregar cuidado, mas ela não é a solução completa. Vamos dar uma olhada agora sobre um outro ponto de vista. Um ponto de vista relacionado a ver o sistema de saúde e entender quais são os princípios fundamentais que regem o sistema e qual que é o problema raiz, qual que é a raiz do problema de saúde. Vamos dar uma olhadinha então. Essa aqui é uma palestra que aconteceu há cerca de 10 anos na Escola de Negócios da Harvard, na Harvard Business School em Boston. Ele está num auditório, num dos auditórios que tem lá na Harvard Business School, um auditório bastante grande. E ele está falando numa das aulas para os alunos de MBA da HBS, da HBS, que é a Harvard Business School. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos também parando para olhar, mas a gente vai ver que a visão aqui agora não é uma visão de quem está na ponta, é uma visão de quem conhece outras indústrias, outros setores da economia e que tem interesse em aplicar esse conhecimento de outros setores na área de saúde. But what's the problem in healthcare? Well, the fundamental problem in healthcare, I think, is only recently become the focus of most of our attention. The fundamental problem of healthcare is the value delivered by the delivery system. That's the fundamental problem. Now, entra uma questão interessante. O problema está no valor entregue pelo sistema de prestação de cuidados em saúde. Então, o problema de todo o sistema está que, na verdade, o valor que está sendo entregue não é um valor adequado. É esse o diagnóstico que o Porter está propondo. yes, you can argue that prevention of disease is really critical, but that's, again, part of how we think about the delivery of care. Aqui entra uma questão interessante. O ponto da prevenção, que justamente o Drauzio Varela acabou de citar como uma solução para o problema, como a solução, aqui o Porter vê como sendo parte da solução, como sendo um processo que faz parte da solução que tem a ver com reestruturar ao redor de valor. And if we had a different kind of delivery system, prevention would just be part of how you delivered care. It would just be one of a whole set of types of services that were provided. Ele está comentando aqui que prevenção sempre vai ter que existir e que o foco na prevenção tem que ser dado, mas ele é
parte da solução. A gente vai ter que tratar na cadeia de valor em saúde, a gente vai ter que tratar também dos casos em que a gente tem que diagnosticar doenças graves e tratar essas doenças graves, reabilitar essas doenças graves. E a prevenção, ela não abarca a prevenção primária, a promoção de saúde, promoção de hábitos saudáveis. Ela não abarca o diagnóstico, não abarca o tratamento e a reabilitação. Então a gente precisa, para ter uma saúde, um sistema de saúde completo, a gente não pode ter só o item da prevenção, segundo o Porter. Why is value the problem? Value is the problem because only by improving the value can we actually solve the problem, which is that healthcare systems are just spinning out of control all over the world. Aqui de novo, ele traz uma perspectiva mais global. Problemas de saúde é o valor e não é um problema de um país, é um problema de todos os países. I was in the UK last week and I was in Germany last week talking to healthcare leaders. Every country has the same problem. Why do they have the problem? Because demand is going up dramatically as people get older, as the development. Aí aqui entra a questão que o outro problema que o Drauzio elencou lá. As pessoas envelhecem, a demanda por sistema de saúde aumenta, todos os países estão com esse problema. Todos os países têm uma curva demográfica que em algum momento vai envelhecer. World, tries to cope with offering more care. Technology is getting better. There's more things we can do. There's more things we can deal with. Aí entra a questão de tecnologia, né? Também um item elencado pelo Drauzio. Questão da tecnologia trazendo novidades e isso fazendo com que o sistema de saúde acabe oferecendo cada vez mais serviços e produtos. And unless we want to ration services, or unless we want every clinician to take a 25% pay cut, or unless we want to pay more and more and more ourselves for our health care, there's only one way out of that box, and that is we have to dramatically improve the value. Aí aqui entra outra crítica. A visão do Porter, só existe uma única maneira de solucionar esse problema e tem a ver com melhorar o valor em saúde. Então aqui a mesma crítica, né? Quando a gente fala que só tem uma forma de ver a solução para o problema, talvez a gente tenha que olhar com o olho bem aberto, de uma forma bastante crítica, porque dificilmente só existe uma forma de solucionar um problema. Aqui, do mesmo jeito que o Drauzio citou, talvez seja uma força de expressão dos dois, né? Mas a gente tem que sempre ficar de forma crítica a achar que só existe uma solução para os problemas. Tem aquele ditado que fala que para uma pessoa com um martelo tudo vira prego, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque cada um deles tem um martelo na mão e eles vão achar que tudo que tem ao redor é prego. And value, which we'll talk about a lot this afternoon, is defined as the patient health outcomes achieved relative to the amount of money spent to achieve those outcomes. Aqui a legenda não ficou tão boa, mas basicamente ele define que valor em saúde, que é o que ele está falando, que está faltando no sistema de saúde, valor em saúde pode ser definido como os resultados de saúde que importam para os pacientes, dividido pelos custos de entregar esses resultados. Então, tem a ver com desfecho clínico, tem a ver com resultado de saúde, tem a ver com melhora do paciente medida. Isso tem que ser condição específica, tem que ser ajustado por risco. Cada paciente é diferente, cada grupo de pacientes é diferente, tem que haver um ajuste de risco. E isso tem que ser internacionalmente padronizado. Hoje a gente já tem ferramentas e tem padronizações. E ao mesmo tempo tem um jeito de medir custo. Uma forma de medir custo que mostra que aquele resultado foi atingido devido a um custo gerado para o sistema. That's a very simple concept for an HBS student. Value matters. E quando ele fala HBS, é a Harvard Business School, a escola de negócios da Harvard. In healthcare, it's a revolutionary concept. It's not been the way people think about delivering care. O que ele está falando aqui é que na área de gestão, na área de administração, é óbvio você pensar que você tem que maximizar valor. Tem que ser mais eficiente em entregar valor para o cliente, para o paciente. Mas para quem é da área de saúde, quem é médico, quem é enfermeiro, quem é técnico, quem é da equipe multi, normalmente a gente não é treinado ao longo da carreira, ao longo da formação acadêmica, a pensar em valor. A gente é treinado a pensar do ponto de vista científico, em evidência científica. Mas a gente não é treinado em pensar sobre valor e o valor para quem. No caso aqui, Porter fala que o valor tem que ser criado por paciente.
Os resultados de saúde têm que ser os resultados que importam para o paciente, não resultados financeiros para algum ente do sistema de saúde, mas sim resultados de saúde que importam para o paciente. The way we've thought about delivering care is we've thought about access as being the critical issue. We've thought about having lots of services. Volume has been really, providing a high volume of services has been sort of the way people have thought about the system. Providing good equity of care so that all groups get care. All those issues are important, but they're ultimately secondary issues. The core issue. Aí então ele fala sobre vários itens que são importantes: acesso, equidade, volume de procedimentos, volume de serviços. A gente tem que melhorar essas coisas, mas segundo o Porter, tudo é secundário. O problema central, a causa raiz é o valor em saúde, que a gente tem que focar no valor. E valor entendido aí tem ali no slide um Patient Health Outcomes per Dollar Spent. É como se fosse uma equação em que no numerador a gente tem os resultados de saúde que importa o paciente e no denominador o custo para entregar esses resultados. If we can achieve excellent outcomes, if we can improve those outcomes over time, if we can learn how to do that more and more efficiently, then we can actually solve the problem of healthcare. O que ele está propondo aqui é que a gente precisa medir valor e a gente precisa focar. Nosso objetivo tem que ser valor em saúde. Porque aí, se nosso objetivo for os resultados de saúde que importam para o paciente, a gente vai tentar ser mais eficaz, mais eficiente em atingir esse objetivo de trazer o melhor resultado para o paciente. Enquanto a gente não medir resultado em saúde, enquanto a gente não medir desfecho clínico que importa para o paciente, com todas as padronizações internacionais, ajustado por risco, de forma específica para cada condição clínica, a gente não vai conseguir ser mais eficiente, mais eficaz no objetivo central, que é maximizar valor para o paciente. Unless we do, we're only going to have unhappy alternatives. So the question that's been engaging me now for, shockingly, about a decade. Aqui a gente está falando sobre uma pessoa que há 10 anos, mais ou menos, já estava há 10 anos estudando esse assunto. Então, hoje em dia, o Porter é uma das pessoas que já viu há pelo menos 2 décadas debruçou sobre esse problema. E é interessante porque cada vez mais, nessa época, se falava bastante de forma teórica, com vários casos práticos já, mas hoje em dia a gente tem uma avalanche de casos práticos, de exemplos, de business case, de casos de negócio que são discutidos sobre os casos de sucesso de aplicação desse conceito que ele está falando. Is how do we think about the kind of healthcare delivery system that would actually maximize the value for the patient? Então aqui o que ele propõe, a solução na verdade não está em prevenção. Prevenção é parte do problema. O problema está em a gente encontrar a causa raiz. E a causa raiz é a gente não está focando em valor para o paciente. O sistema de saúde precisa focar em valor para o paciente. Quando começar a focar em valor para o paciente, a gente vai reestruturar o sistema de forma que faça sentido a gente tomar medidas e se tornar cada vez mais eficiente e eficaz em entregar esses resultados de saúde que importam para o paciente com um custo adequado. And of course, it turns out that the current system and the way it's structured and the way it's organized and the way we measure and the way we actually deliver care is anything but designed to maximize value. Então, a gente não tem esse sistema hoje, é isso que ele está comentando. And so the question then is, how do we change that? And that's what we're going to talk about this afternoon. Now, in order to create a high-value delivery system, a system that achieves excellent outcomes more and more efficiently and improves those outcomes over time. Então aqui ele vai dar qual que é a solução. Então agora que ele identificou a causa raiz, propôs uma solução que é focar em valor, agora ele vai falar da parte de como atingir e de como se reestruturar esse sistema de saúde. Unfortunately, we can't just make incremental improvements on the system that we have today. The system that we have today was designed and designed is too strong a word. It kind of emerged out of a legacy, out of a history that reflected very different circumstances than those we have today. Então aqui ele traz que um item bastante interessante de que a gente não adianta a gente ficar fazendo melhorias incremental. A gente não pode, segundo o Porter, fazer
melhorias de conta-gotas. E o que tem acontecido nos últimos anos é melhoria a conta-gota. A gente precisa reestruturar o sistema com foco em valor. You know, the healthcare system, right now is designed to be relatively local. Most institutions serve, really only the people living around the hospital or in that city. Aqui entra algo que talvez muita gente nunca tenha parado para pensar. E o jeito que a gente tem hoje o sistema é um sistema legado, é um sistema antigo. É um sistema que fazia sentido antigamente, mas que hoje não faz mais sentido. Mas que na época, né? Então, antigamente, os hospitais, eles se preparavam para atender só as pessoas que estavam ao redor daquele hospital. Então você tem um atendimento local. Então as cidades, elas normalmente se organizam ao redor da igreja, da prefeitura, de um hospital ou de um serviço de saúde, por causa dessa questão da localização, né? A gente tinha uma tendência, o sistema de saúde se estruturou organicamente, de forma natural, ao redor do sistema dos hospitais, como uma forma de que o hospital trataria as pessoas daquela região. Se a gente parar para pensar, não faz muito sentido hoje em dia, porque hoje em dia a gente consegue muito bem se locomover com facilidade. Tanto em termos automotivos, quanto por avião, ou por trem, outros meios, muito mais do que nas últimas décadas. Ficou muito mais barato, muito mais fácil de se locomover. Então, antes, que a gente tinha um certo isolamento geográfico das pessoas, fazia sentido cada pessoa só pensar em ser tratada no local em que ela mora ou no hospital próximo a ela. Hoje em dia, esse raciocínio não faz mais sentido. As pessoas podem até fazer isso, mas não faz sentido. Porque o objetivo dessa pessoa agora tem que ser o outro, tem que mudar de patamar. Ou seja, a pessoa tem que procurar o melhor lugar para ela ser atendida pela condição clínica dela. Porque, afinal de contas, ela pode muito bem se mover com facilidade hoje em dia para chegar até o lugar em que oferece o melhor cuidado para ela. Why was that? Because, 30, 40, 50 years ago, mobility wasn't as high. You would be in the hospital for days and days and days and days and weeks because the technology available to address problems, it was very different than we have today. E aqui, obviamente, o que nós estamos comentando aqui, existem particularidades de cada camada da população, de cada nível social, de cada nível de renda, mas de uma forma geral, hoje em dia, com o sistema de transporte público, sistema de transporte privado que a gente tem, é muito mais fácil se transportar de um lugar para outro, numa cidade, num estado, no próprio país, entre estados, do que era há 30, 40, 50 anos atrás. Se a gente pegar para a maior parte da população, hoje em dia a população, de uma forma geral, tem uma facilidade muito maior do que se tinha em décadas passadas. É esse o argumento geral. A gente sabe que o fato da renda, obviamente, limita as pessoas a atingirem, a chegarem em outros lugares. Mas, comparado com a população, de uma forma agregada, hoje e no passado, a mobilidade hoje é muito maior. So you wanted to be near your relatives because you were going to be in that hospital for a long time and you wanted them to come see you and there wasn't all that much that the physicians could do. A lot of it was just sort of watchful waiting and hoping that you would get better. Aí vem a questão, né, que tradicionalmente, antigamente, a maior parte das estadias no hospital, os tratamentos eram muito longos, porque não tinha tanta tecnologia, tantos tratamentos, tantos medicamentos, tantas cirurgias possíveis, e normalmente o paciente ficava numa vigilância. Atendimento no hospital tinha muito a ver com torcer para que o paciente melhorasse. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem visitas hospitalares cada vez mais curtas. Se a gente for pensar, tem muitos procedimentos que são feitos em um dia. Em algumas instituições que até chamam esse local do hospital como hospital-dia, para a pessoa passar só o dia e já ir embora depois do procedimento. Isso faz com que mude todo o sistema de saúde. Porque antes, um hospital que estava preparado para receber uma mesma pessoa por 10, 20, 30 dias, hoje em dia ele está se reestruturando para receber uma pessoa por um dia ou às vezes menos do que um dia. Então isso muda o sistema de saúde, faz com que ao invés de o centro ser o hospital, o centro passa a ser o atendimento ambulatorial, as consultas, o acompanhamento no que o paciente está fazendo no trabalho ou em casa. Então isso muda de forma brutal o sistema de saúde, só que a gente tem esse sistema legado, esse sistema que é hospitalocêntrico, esse sistema que é focado na doença e estruturado de uma forma para prover serviços independentes dos resultados que esses serviços
vão trazer. E aqui o que o Porter está falando, a gente precisa rever esse sistema, mas a gente tem que olhar para o princípio, para a causa raiz, que é encontrar o valor em saúde, e aí sim, medindo o valor, a gente vai começar a ser mais eficaz no sistema de saúde. Of course, that world has changed dramatically. Today, we want people to be in the hospital only a few days, and even for complex surgery, we're not going to be in the hospital that long. Most of the care is going to be outpatient care, but we've got a system that's designed with the inpatient as the center of the universe. And so you can see the legacy system is really not aligned with value, certainly the value that we can deliver today. Aqui entra uma questão fundamental, então. O sistema de saúde, se a gente pensar do que que a gente recebeu ao longo da história, né, no nosso passado, tanto no Brasil quanto em outros países, ele é focado no paciente internado. E hoje, a equação mudou. Hoje, a maior parte do tempo gasto num tratamento não é dentro do hospital, é fora do hospital. Claro, isso depende para cada condição médica, depende para cada doença, mas de uma forma geral, grande parte das doenças hoje em dia, diferente do passado, estão tratadas de forma ambulatorial, de forma de consultas com o paciente em casa, o paciente no trabalho, e tomando os medicamentos, fazendo o tratamento adequado, fazendo a reabilitação adequada. Isso muda o sistema de saúde porque muda inclusive a estrutura. Parte da estrutura do hospital deixa de ser necessária. Ou a gente pode utilizar a mesma estrutura do hospital para atender muito mais gente. And if we just patch Band-Aids onto that legacy system, we're never going to get there. De novo, melhorias incrementais, segundo o Porter, colocar band-aid, fazer puxadinho, como a gente diz aqui no Brasil, não vai solucionar o problema de saúde. And we've been trying these incremental improvements now for 10 or 20 or 30 years, and they're not working. So I think the hardest question here is how do we make a structural change? A questão é estrutural. A gente tem que mudar a estrutura do sistema de saúde, segundo o Porter. In the actual delivery system, rather than just the easy thing, which is to add a safety initiative or introduce care pathways or do an overlay of disease management. We can't do that. That's not going to work. Aí aqui a gente tem várias medidas que ele vai citando que são muito comuns e são vendidas muitas vezes como grandes soluções para plano de saúde, operadoras, hospitais, o que é que seja. Fazer linhas de cuidado, você fazer gerenciamento de doença, você estruturar o seu serviço de uma forma com medições, com gráficos, com dashboards, como se isso fosse solucionar o problema. Fazer a jornada do paciente, como isso em si fosse resolver o problema. Mas na verdade o que ele está propondo é que na verdade isso é também um puxadinho. E a gente não quer fazer puxadinho. A gente quer resolver o problema do sistema de saúde, então a gente precisa reestruturar. We have to actually think much more deeply about what would the ideal structure be. We need a vision for where we want to go in terms of the delivery system, and then we can't get there overnight, but at least we'll be moving in the right direction. Então ele está falando que a gente precisa ter uma visão em comum. Esses agentes que, inclusive no vídeo anterior, o Drauzio fala, né? Cada um está pensando em si e colocando a culpa no outro. A gente precisa ter uma visão comum entre esses agentes, para que aí sim a gente começa a caminhar todos no mesmo objetivo. Só que para a gente ter esse alinhamento de objetivos, para ninguém ficar colocando a culpa no outro, todo mundo precisa concordar em qual que é o objetivo. E aí vem a proposta de qual seja o objetivo, e aí ele propõe que o objetivo é criar valor para o paciente. Now that leads to the kind of third big challenge in designing a healthcare delivery system, and that is, how do we change the role of competition? Aí aqui ele mostra aí um slide, né? E aí nesse slide tem na parte central ali Financial Success of System Participants is different from Patient Success. O que está falando aí é basicamente que o sucesso financeiro dos participantes dos sistemas é diferente do sucesso do paciente. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma crítica. Hoje a gente tem uma situação em que os atores do sistema de saúde, planos de saúde, hospitais, seguradoras, empresas farmacêuticas, empresas de órteses, próteses, empresas de materiais, de medicamentos, de toda a infraestrutura necessária para o sistema de saúde, as equipes de saúde,
o sucesso financeiro de cada um dos participantes, ele não significa necessariamente o sucesso do paciente. E isso é um problema. Como você pode ter um sistema que chama sistema de saúde, então o objetivo em teoria é você ter saúde, e você desalinha os interesses e o sucesso financeiro dos participantes com o sucesso de saúde dos pacientes. É isso que nós temos hoje. Nós temos um desalinhamento entre o interesse financeiro dos participantes e o resultado que importa para o paciente. Colocando de outra forma, né? Um plano de saúde, um hospital pode ganhar muito dinheiro mesmo mantendo os pacientes doentes. É isso que o Porter está criticando. What should it be? What should it look like? Again, most of us in this room, probably as a matter of principle and certainly our kind of core values, we believe in competition. We think competition is good. Aí é que entra, tá falando por uma plateia aí que é formada por MBAs, que são pessoas que estão estudando administração lá na Harvard. We see every day competition making things better. But in healthcare, that hasn't happened. Value improvement has been very, very slow. There's a lot of inefficiencies, there's a lot of waste, there's a lot of duplication, there's a lot of providers that don't produce very good outcomes. How could that be? Aqui entra uma questão bastante interessante, né? Quem nunca foi num hospital, ou numa clínica, ou num ambulatório, onde quer que seja, público ou privado, e não viu ineficiência, não viu desperdício, não viu duplicação, seja de informação que você tem que falar, ou de duplicação de serviços, ou de oferta, de procedimentos. Quem nunca viu esse tipo de problema? É um problema óbvio para quem vem de fora do sistema de saúde e lida com o sistema de saúde. Mas isso é revolucionário. Né? A solução para esse problema acaba sendo meio revolucionária dentro do sistema de saúde. Competition is supposed to fix that problem. Well, the answer to that puzzle, which is actually the puzzle that got me into this in the first place. Ele é um professor da área de competição na Harvard Business School e ele entrou nesse tema de saúde aí há 20 anos devido ao interesse dele em entender como funcionava a competição na área de saúde e por que teoricamente, ou pelo menos a princípio, a competição não estava funcionando. I'm kind of a true believer in competition. And this kind of violated my core view. And the more deeply we got into it, the more we came to understand that the problem isn't competition. The problem is what we're competing on. And competition. Aí então o problema que ele identificou não é que existe um problema de competição na área de saúde. Na visão dele, o problema é pelo que se está competindo na área de saúde. Não é que não existe competição ou existe uma falha de competição. Na verdade, existe um problema que não existe um consenso pelo que se está competindo na área de saúde. Então, a menos que se tenha esse objetivo comum pelo qual se esteja competindo, a gente não vai ter um alinhamento de interesse, eficácia e eficiência com foco nesse objetivo. Competition in healthcare historically, particularly in America, has been really more of a competition to shift cost and accumulate bargaining power and kind of create, control the patient, if you will. Então aqui ele está falando de algo dos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil é extremamente atual. Ele está falando que a competição na área de saúde, tradicionalmente, tem a ver com você ganhar escala, com você ser grande, em fazer com que você, sendo grande, você consiga impor e transferir os custos para quem é pequeno, para as outras organizações que são menores. Então, um plano de saúde grande consegue transferir custos dos fornecedores. Um plano de saúde que é grande, ele consegue transferir a pagamentos menores para profissionais de saúde. A mesma coisa para um hospital, grande complexo de hospitais, eles tendem a espremer fornecedores, ou seja, usar o poder de barganha que tem para reduzir custo. Então, essa tem sido a competição tradicional. E não, ou seja, uma competição por quem paga a conta. E não uma competição baseada em criar valor em resultado de saúde para o paciente.
rather than a competition to improve value. In healthcare today, you don't get necessarily rewarded for improving value. Aqui vem algo que é muito maluco de pensar do ponto de vista de gestão. Na área de saúde, você não necessariamente é remunerado por trazer bons resultados de saúde para o paciente. Isso, a priori, para quem não é da área, pode parecer contra-intuitivo, porque assim, você está no sistema de saúde, seu objetivo, em teoria, é melhorar a saúde e você não é remunerado por melhorar a saúde. Pelo contrário, às vezes você pode ser mais remunerado, você pode ganhar mais dinheiro se você não trouxer saúde para aquele paciente. Isso é extremamente contra-intuitivo. Não é contra-intuitivo, mas mostra o desalinhamento de objetivos. Como os atuantes, né? Sejam planos, operadores de saúde, seguradoras, hospitais, profissionais de saúde, como existe um desalinhamento grande relacionado ao que se está competindo, relacionado ao que o maior objetivo é realmente cuidar dos pacientes e trazer os melhores resultados possíveis. That's not the way you win. Given the payment system, given the lack of measurement and knowledge about, actually the value that's being created by any given institution. So, aqui entra algo importante. Muitas instituições não sabem como os pacientes ficam, como os pacientes estão. As instituições não medem. Muitas organizações não medem como os pacientes estão. Então, como um sistema de saúde pode ser um sistema de saúde se ele não mede a saúde, se ele mede a doença? Então é aqui o item que o Porter chega na causa raiz de falar. A gente precisa reestruturar. Existe um problema de competição, mas a competição é que a competição não está numa competição por valor para o paciente. We have to also, as we re-architect the system over time, we have to change the basis of competition. And what we want in a healthcare system is we want a healthcare system where to win, every actor has to be improving value in a demonstrable way. And the question is, how do we get that kind of system put in place? Então aqui ele está falando que o sistema ideal é um sistema ideal em que para uma organização, uma pessoa, um profissional de saúde ser bem sucedido, ele tenha que estar entregando valor para o paciente, ele tem que estar entregando resultados de saúde positivos que importam para o paciente. E é esse tipo de alinhamento que é a solução para o sistema de saúde, segundo Porter. So let's dig into this a little bit and start to create sort of an intellectual architecture for thinking about a high-value delivery system, and then we can talk a little bit about some of the examples of how we're moving in this direction. E aqui então ele está falando sobre como vai ser a continuidade aí dessa aula. O link vai ficar na descrição do vídeo. Every single thing I'm going to talk about this afternoon is not a theory. It's happening today. Aqui tem uma questão muito importante. Isso já estava acontecendo há 10 anos atrás. Hoje em dia nem se fala, né? Está acontecendo ao redor do mundo inteiro. Tem revistas científicas, uma delas é o New England Journal of Medicine Catalyst, que é uma revista científica focada nesse tema de entregar cuidado em saúde, em atenção à saúde, em VBHC, em Value Based Healthcare. But it's not happening enough in enough organizations. And the question is, how can we start to accelerate the pace of restructuring in this industry? This industry has never gone through restructuring. You all study restructuring, almost every day. E é que ele está fazendo aqui, de que a gente precisa reestruturar, pensar em reestruturar e precisa executar essa reestruturação como acontece em qualquer outro setor da economia. It's sort of something we believe happens and it's not the end of the world. It's never happened in this field. And the question is, how do we get it to accelerate here? And perhaps we can talk about that a little bit later on. Então aqui vai continuar a palestra, mas o objetivo, acho que foi interessante a gente mostrar esses dois itens, então, né, esses dois vídeos, e mostrar um ponto de vista de um médico que está acostumado e que é referência na área em que atua, tanto do ponto de vista de comunicação na área de saúde, quanto do ponto de vista de atendimento aos pacientes ao longo de décadas, identificando os problemas e propondo uma solução, e ao mesmo tempo uma outra abordagem feita por um administrador, um economista, que tem a
visão de sistema e que tenta identificar a causa raiz para que se foque na causa raiz. Eu acredito particularmente que esses vídeos se complementam e que são importantes para a gente ver como os problemas são fáceis de elencar, que a gente consegue elencar qualquer pessoa vários problemas do sistema de saúde. O difícil está em solucionar. E aí, eu acredito particularmente que não existe uma verdade absoluta, um jeito só de resolver. A gente vai precisar de prevenção, talvez prevenção seja parte da solução, e eu acredito sim que valor em saúde é parte da resposta para a gente ter um melhor sistema de saúde, para a gente ter um sistema de saúde e não um sistema de doença, como a gente tem atualmente. E se você gostou desse conteúdo de VBHC, dá uma olhadinha no que a gente já produziu aqui no canal. Convido, se você gostou desse vídeo, a se inscrever no canal para ficar por dentro sobre tudo que a gente produz com viés de valor em saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.